Universidade Federal de Alagoas. Linguagem de programação C++, referente à disciplina Paradigmas e Linguagem de Programação. Equipe: Danilo Miranda, Luan José. Universitários de Ciência da Computação, 7º período. Sumário: ao decorrer da apresentação, a gente seguirá estes critérios: introdução, legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade, custos, considerações finais e referência bibliográfica. Ao decorrer da apresentação, iremos examinar cuidadosamente os conceitos fundamentais das várias construções e da capacidade de linguagem de programação. E para isso, precisaremos de um conjunto de critérios de avaliação, como também as características que os afetam. O primeiro critério seria a legibilidade, onde a gente vai tratar o quão uma linguagem pode ser fácil de ser lida e entendida. O segundo critério seria a capacidade de escrita, onde a gente vai tratar a questão de como uma linguagem pode ser facilmente utilizada para a criação de um programa, para um domínio de um problema escolhido. Terceiro critério seria a confiabilidade, que daí seria como a linguagem se comporta de acordo com as suas especificações, sob todas as condições postas. E o último critério seria os custos, que refere-se ao custo de treinamento de programadores, o custo de escrever um programa na linguagem, o custo de compilar programas e outros. Introdução. Linguagem de alto nível, desenvolvida por Benjamin Stroop, com o intuito de acrescentar funcionalidades a C, porém se tornou algo muito além disso. A forma como C++ foi projetada possibilitou que os códigos em C fossem compilados em ambientes de desenvolvimento em C++, e que o compilador GCC, por padrão C, fosse reutilizado além do G++. A linguagem C++ ela é compilada e orientada a objetos. Além dos critérios, como eu já tinha dito, é necessário analisar as características que os afetam, que seria simplicidade, ortogonalidade, estrutura de controle, tipos de dados, projetos da sintaxe e outros que serão abordados na avaliação feita na linguagem de programação C++. Agora, quem dará continuidade à apresentação é o Danilo Miranda. Legibilidade. Problemas. O asterisco pode significar multiplicação ou ponteiros, a depender de posição e contexto. Ponteiros que apontam para ponteiros, 2 asteriscos. Multiplicação de ponteiros ou o quê? Aqui temos um código C++ que são definidas as variáveis A e Z, um array de 5 posições preenchido e um ponteiro que possui como referência o endereço da memória para a primeira posição do array. Nesse count Z, asterisco, asterisco, ponteiro, asterisco A, o que seria impresso? Uma multiplicação de ponteiros, ou simplesmente ele daria um erro de compilação. Além disso, no count de baixo, Z, asterisco, asterisco, A, o que estaria acontecendo? O ponteiro Z estaria sendo desreferenciado 2 vezes? Ou A? Seria uma multiplicação, uma exponenciação, o quê? No segundo exemplo, temos a variável A, um ponteiro B e um ponteiro que aponta para um ponteiro C. A é 10, B possui endereço de memória de A e C possui endereço de memória de B. No primeiro count, temos A, desreferenciamento de B e desreferenciamento 2 vezes de C.
Logo, imprimimos 10, 10, 10. Porém, de segundo count, o que será que seria impresso? Percebam que entre B e C existem 3 asteriscos. Quem está sendo desreferenciado? Uma exponenciação ocorre ali ou não? Capacidade de escrita. A capacidade de escrita de C++ é muito boa. Ela é simples e ortogonal. Nem muito, nem pouco. Possui suporte a abstrações e é altamente expressiva. Temos um código em C++ e em Java. Os dois códigos fazem a mesma coisa. Basicamente, capturamos uma entrada de dados do usuário via console, terminal, teclado, e em seguida imprimimos o nome dele na tela. Perceba que em C++, que é o código localizado acima, o código ele em si parece ser mais simples do que o de Java. O de Java é necessário que se instancie um scanner, entre outras coisas. C++ é um pouco mais direto nesse caso. Confiabilidade. C++ é fortemente tipado, estaticamente tipada, possui tratamento de exceções, alias, conhecidos como apelidos, e ponteiros, que são poderosos e flexíveis, porém não são muito confiáveis. Custos. O custo de treinamento ele pode ser alto ou baixo. Alto, se considerarmos a ortogonalidade da linguagem, ponteiros, referências, sintaxe e semântica. Baixo, considerando que C e C++ são linguagens estudadas e conhecidas pela maioria dos programadores. Manutenção. Baixo, considerando os fatores descritos pela confiabilidade. Alto, considerando a capacidade de leitura da linguagem. Ou seja, caso uma determinada equipe desenvolva um código e outra pessoa que não faz parte dessa equipe seja chamada para dar manutenção, essa pessoa provavelmente vai ter uma grande dificuldade. Conclusão. A linguagem de programação C++ ela se destaca por ser poderosa e por ser flexível, multiplataforma e ter uma performance onde a linguagem é compilada estaticamente que permite a otimização agressiva e também pela sua maturidade, quando ela já está fazendo parte do mercado ativamente, junto com a C, e é muito estudada nas universidades. Em relação aos critérios de legibilidade, escrita, confiabilidade e custo, ela é fraca quando se refere aos ponteiros na sua legibilidade, que deixa o sentido ambíguo. Ela é boa na escrita e ortogonal, ou seja, o número de exceções é considerado. Confiabilidade fortemente tipada, porém os ponteiros, apesar de poderosos e flexíveis, não são confiáveis. E o custo é baixo, considerando que ela é muito conhecida e não precisaria de um treinamento com um profissional especializado. A gente terminando a nossa apresentação com as referências bibliográficas, que foram duas. Uma do Andrei Alexandre e outra do Sebeste.